Campo e Cidade, Pedro Braga. Vamos chamar a Alessandra Mello. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, João. Tudo bem? Então, dois assuntos, né? A subida do dólar, você vai explicar, e também dados da inflação, né? São coisas inevitáveis, né? A gente já estava acompanhando, isso iria acontecer, só que está acontecendo até menos do que se esperava. Mas vamos lá com a sua análise, Alessandra. Tá certo. Bom, o dólar hoje, então, subindo aí forte, né? Já são 3 dias seguidos, né, de alta. E dessa vez a influência, ela vem do mercado internacional, mas ela também tem uma influência de notícias aqui no Brasil. Lá fora é aquele cenário de preocupação com o coronavírus, com o aumento dos casos de Covid, principalmente na Europa, e com as sinalizações que alguns governos europeus estão dando de restrições, de retomada de possíveis lockdowns, aí, as quarentenas, né, que acabam fechando o comércio, parando fábricas, e isso traz uma grande preocupação para o mercado financeiro, por isso o clima de apreensão. Saíram até dados positivos hoje sobre a economia da zona do euro, mas isso acabou ficando para trás porque a preocupação é com o futuro, né? Se tiver mais coronavírus, pode ter de novo uma desaceleração aí nesse processo de recuperação econômica, né? Por isso o dólar hoje ele se valoriza em relação ao real e também em relação a várias outras moedas pelo mundo. Agora, o que os analistas dizem é que a situação se acentuou hoje. O dólar ultrapassou aí os 5,50, que era um teto que ele vinha segurando, ele não estava muito passando dos 5,50, porque teve também influência das notícias que vêm aqui do Brasil. A principal delas é essa preocupação com a inflação, né? Porque foi divulgado hoje o IPCA 15 pelo IBGE, né? Então a gente preparou uma tela para mostrar para vocês quais foram esses resultados, certo? Nós vamos começar aí, então, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, subiu no mês de setembro 0,45% na comparação mensal. A expectativa dos economistas era de uma variação de 0,39%. Em agosto foi 0,23%, então dá para ver que é realmente uma aceleração aí na inflação de setembro que está sendo verificada pelo IBGE. No acumulado de 12 meses, estamos agora em 2,65% com a inflação oficial aí. E em agosto, esse acumulado de 12 meses estava em 2,28%. Sabemos que está longe ainda da meta, está tudo certo em relação às metas, né, que o governo estabelece para a inflação, mas preocupa porque uma alta de inflação pode trazer também mudanças na política monetária, trazer outros efeitos aí na economia que podem influenciar nos principais fundamentos aí que influenciam na formação de preços, na recuperação econômica como um todo, né? Separei também Grupo Alimentos, que foi o que mais variou. Grupo Alimentos, 1,48%, né, nesse IPCA 15. Em agosto tinha sido só de 0,34%, né? Então a gente separou também aí quais são os alimentos que tiveram a maior variação. Carne teve 3,42%, tomate acima de 22%, óleo de soja acima de 20%, né? O arroz perto de 10% aí de variação e o leite longa-vida 5,59%. Então esse é um ponto de atenção para o mercado que fica monitorando e ver o que isso pode trazer de efeito para a economia. Outra notícia que não agradou o mercado financeiro é que o Ministério da Economia aumentou para 861 bilhões de reais o déficit primário em 2020, um relatório que foi divulgado ontem à noite. A previsão anterior, ela estava abaixo de 790 bilhões, quer dizer, ele está dizendo que o déficit, aí a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta vai ser maior do que ele estava prevendo em julho. O mercado não recebe bem esse tipo de notícia, né? E só para complementar aí, antes de encerrar, João, nessa questão do dólar, é bom a gente ficar de olho nessa situação aí do patamar de 5,50. Uma boa parte dos analistas vinha dizendo para a gente que tem aí um intervalo, né? E quando chega num determinado limite, os operadores, aí, os investidores começam a sair das suas posições e que não está saindo dali. E que essa variação ela é normal, até 5,50, quem sabe até 5,60 ainda seria normal. Parece que, por enquanto, aí é essa leitura que está se fazendo mesmo. Por quê? Porque alguns economistas disseram hoje pela manhã para algumas agências de notícias que se o Banco Central perceber que é um movimento especulativo muito forte, ele vai ter que agir. Como o Banco Central não está agindo de forma forte, é porque ele está acreditando que isso é um movimento mais natural que está acontecendo no mundo inteiro, tendência aí de valorização do dólar em relação às principais moedas, então o Banco Central está observando.
certo? Então, aquela amarração final que eu costumo fazer aqui de é motivo de preocupação, não é, por enquanto parece que não, né? Agora, se chegar perto dos 5,60 aí, provavelmente a gente vai ver a ação do Banco Central e aí sim a gente tem que ficar de olho para ver o que vai acontecer. Mas, tá certo? esse daí é o resultado das transações internas, da economia interna. Nós temos as transações correntes com o mundo e nós estamos mais uma vez no lado positivo, Alessandra. Pelo 5º mês seguido, o agosto, registrou superávit nas transações correntes do Brasil com o mundo. Claro que por causa do Covid. Nós exportamos muito mais, principalmente comida, para a China e importamos bem menos. Com isso, nós estamos num superávit muito bom e diminuindo assim, o déficit nas contas correntes primárias e também, Alessandra, dizendo que nós estamos recebendo muitos investimentos do exterior. Em agosto, os investimentos em portfólio no mercado doméstico ficaram positivos em 2,3 bilhões de dólares, sendo que 2,04 bilhões de dólares em títulos da dívida e 300 milhões de dólares em ações e fundos de investimentos. Em resumo, na minha leitura aqui, Alessandra, a economia brasileira continua atrativa e firme, levando tranquilidade, não só aos brasileiros, como aos investidores. Concorda? Olha, João, eu acho que para a gente fazer essa análise aí, eu teria que preparar para os próximos dias algo bem mais consistente, porque há também dados que mostram aí saída de dólares do Brasil, né? O fluxo cambial, ele não está muito positivo, não, né? Houve uma redução, por exemplo, da quantidade de moeda estrangeira na nossa bolsa significativa esse ano, certo? Então, assim, a gente teria que analisar em detalhes esse fluxo cambial, quanto está entrando de investimento, quanto está saindo, quanto está na bolsa, quanto os negócios aí das nossas exportações e das nossas importações, para a gente chegar a essa conclusão a partir desses dados. Por isso, eu realmente, dessa vez, eu não vou dizer que concordo com você aí, porque eu acho que é um dado muito técnico que a gente precisa ter muito cuidado na hora de afirmar que sim ou não. Muito bom, por isso você tem todo o meu respeito, Alessandra Mello. Volte amanhã. Hoje você vai para um trabalho extra. Muito obrigado pela sua participação por hoje. Até amanhã.